Olá a todos, continuando na sua de Masechet Shabbat, a gente está no Daf Kaf Bet Amud Aleph, na terceira linha de baixo para cima. Conta pra gente a Gemara, Ameimar Shara Lemikhal Eina Beyom Tov Sheni Sherosh Hashanah. Ameimar, igual ele liberou no Shabbat, pedir para um goi passar aquele produto no olho, que era um tipo medicinal, assim também ele permitiu no segundo dia de Rosh Hashanah, que é um pouco mais leve, como se fosse o segundo dia de Yom Tov, ele permitiu que a própria pessoa passasse isso no olho, ou seja, o segundo dia de Yom Tov é um pouco mais leve, ele é na dúvida, então está liberado. Amarlei Ravashi le Ameimar, perguntou para Ravashi para Ameimar, Veamarava, perguntou Ravashi para Ameimar, olha, a gente tem em nome de Rava o seguinte, Met beyom tov rishon nitaskubo amamim, se alguém faleceu além no primeiro dia de Yom Tov, pede para um goi enterrar ele. Beyom tov sheni itaskubo Israel, mas se ele faleceu no segundo dia de Yom Tov, pode mesmo um Yehudi fazer o enterro, certo? No segundo dia de Yom Tov é permitido que um Yehudi faça o enterro, é uma liberação especial para o falecido. Mesmo em 2 dias de Rosh Hashanah, também está liberada essa questão, mas de novo somente para um falecido, como o próprio Rava fala, mas não no caso de um ovo que nasceu no primeiro dia não está liberado no segundo dia de Yom Tov, ou seja, a gente vê que o segundo dia de Yom Tov, fora na necessidade de enterrar alguém, é como se fosse Yom Tov normal, então igual não pode passar, como chama, passar esse produto no olho no primeiro Yom Tov de Rosh Hashanah, assim também no segundo dia de Rosh Hashanah. Amarleiana que nearde esfira ali, de amriav bebeitzaf. Olha, eu concordo com o pessoal de Neardia. O pessoal de Neardia costumava falar que o ovo também é permitido no segundo dia de Rosh Hashanah. Segundo dia de Rosh Hashanah é igual ao segundo dia de qualquer Yom Tov, que ele é na dúvida. Ele é por safek. Então, se for desse jeito, o segundo dia está liberado, o ovo está liberado no segundo dia. Então, assim também pode ler aquele com relação a passar esse produto no olho no segundo dia. O Maidater, Dilma me abre leilelu, Lamaravchina Barkahana, Mimot Esravelach, Lamassina no meu mar. A única dúvida para dizer que o segundo dia de Rosh Hashanah talvez realmente é Yom Tov, é caso Elul tenha 30 dias e não 29. Se Elul tiver 30 dias em vez de 29, então o primeiro dia de Rosh Hashanah é o dia 30 de Elul, e o segundo dia de Rosh Hashanah é o primeiro de Tishrei, que realmente é para ser o Hag, mas nunca aconteceu, desde os dias de Ezra, nunca aconteceu isso. Nunca teve Elul Meubar, Elul sempre tem só. Então, o segundo dia de Rosh Hashanah, já é na verdade dia 2 de Tishrei, é mais cal, dá para liberar. Outra coisa que foi falada na Gemara é vem no fim pitim gretzim elarekikim. Na casa de Rabban Gamliel não se costumava fazer um pão grosso demais, porque dá mais trabalho, só um pão fininho. Tá no Rabanan, fala Braita, Beit Shammai omrim no fim pata vá bepesach, Beit Hillel matirim. Beit Shammai falam que é proibido fazer um pão grosso em Pesach, quer dizer, a priori uma matzá grossa com massa grossa em Pesach, e Beit Hillel liberam aparentemente, certo? A Gemara vai mudar depois, mas aparentemente por questões de Hametz. Será que uma massa muito grossa dá para evitar que ela vire Hametz ou não? Beit Shammai fala, não pode, Beit Hillel permitem. Vekama pata vá, quanto é um pão grosso? A Maravuna tefach, fala, olha, a priori, um pão grosso é um pão que ele tem um tefach de largura, 8 centímetros de largura. Sobre uma matzá dessa grossura, discutiram Beit Shammai e Beit Hillel. Sheken matino belechem apanim tefach. Assim era o lechem apanim, o pão que tinha no Beit HaMikdash, que era servido lá na mesa, que ficava na mesa durante a semana, e depois era dado para os Kohanim no Shabbat. Esse pão chamado de lechem apanim, ele tinha um tefach. Matki fala Rav Yosef, pergunta Rav Yosef, será que Beit Hillel realmente permitem fazer uma matzá nessa grossura? Esse pão que tinha no Beit HaMikdash era matzá, certo? Esse lechem apanim. Então, pergunta a você, será que Beit Hillel realmente permitem que a pessoa faça em casa um pão desses em Pesach? Se foi liberado no Beit HaMikdash com os Kohanim, que eles eram super ágeis na produção do pão, qualquer um em casa vai poder fazer isso também? Se foi liberado no Beit HaMikdash, que era um pão com uma farinha bem peneirada, quer dizer, era uma ihuta, era uma qualidade ótima, vai ser liberado para qualquer pão? Se foi permitido no Beit HaMikdash, que lá eles produziam isso num forno que as lenhas já estavam bem secas, quer dizer, o fogo pegava rápido e esquentava rápido, então não virava hametz, mas alguém que faz isso em casa, às vezes com uma madeira um pouco mais úmida, que leva um tempo para esquentar, vai ser liberado. No Beit HaMikdash, o forno já estava quente o tempo todo, então era mais rápido de fazer. Agora, alguém em casa até acender o fogo, esquentar, enquanto isso a massa vai virando hametz. No Beit HaMikdash o forno era feito de
metal que esquenta mais rápido e produz mais rápido em casa, às vezes é de Heres, que ele libera um pouco do calor também. Então, como pode ser? O fato de no Beit HaMikdash fazerem isso vai liberar que cada um faça em casa, não, o risco de virar Hametz é muito grande. Rabbi Barav, Sheil Tetrabi Beichud, Manu Rav, fala Rabbi Barav, olha, eu perguntei para o meu rabino Beichud, entre eu e ele, eu cheguei para ele e perguntei, olha, qual a explicação dessa braita entre o Beit Shammai e Beit Hillel? Quem é o rabino dele, Rav? Mai patavá, pat merubá. E Rav respondeu, o que é patavá? Não é um pão grosso, é uma grande quantidade de pães. Beit Shammai proíbem fazer muitos pães em Pesach, matzot no caso, e Beit Hillel permitem, certo? Permitem fazer muitos pães. A discussão é com relação a tirha, com relação ao esforço no Yom Tov. Beit Shammai fala, não pode esforçar demais no Yom Tov, não pode ficar fazendo agora um monte de pães. E Beit Hillel liberam, que é para comer durante o Yom Tov, não tem problema. E cadê Amar? Tem quem diga, Amarav 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 Sheil Terebi Beichud Manu Rabbeinu Akadosh Mai Patavá Pat Merubá. Tem quem diga que não foi Rabbi Amarav que perguntou para Rav, e sim foi Rav que perguntou para Rabi Uda Nassi. Mas a explicação é a mesma. O que é Patavá? É Pat Merubá. É uma grande quantidade de pães. Essa é a discussão do Beit Shammai e Beit Hillel. Fazer uma matzá grossa de 8 tfachim, só no Beit HaMikdash faziam isso. Em casa não pode fazer, o risco de virar hametz é muito grande. O que foi dito aqui, Machlok Beit Shammai e Beit Hillel, é com relação a uma grande quantidade de pães. Será que eu posso me esforçar no Yom Tov para fazer muitos pães ou não? Beit Shammai proíbem, Beit Hillel permitem. V'amai karoleu patavá, porque é chamado de um pão grosso, se é uma grande quantidade de pães, não deveria ser chamado pão grosso, deveria ser chamado muitos pães. Responde Agmará, Mishum denefisha belishá, é chamado de um pão grosso porque a massa é grossa, fazem uma massa grande e vão dividindo em pãezinhos, e nami beatra ideitana, patmerubá patavá karolei. Ou talvez é uma questão semântica, no lugar desse Tana, que falou essa braita, essa Machlok Beit Shammai e Beit Hillel, lá, quando queriam falar, muitos pães falavam patavá, essa era a linguagem local, a linguagem comum. Então ele usou a expressão comum. Mirdei, pergunta Agmará, Mishum de katarach tircha de lot tzaricho. A priori, de acordo com a gente está explicando, a machloket entre Beit Shammai e Beit Hillel é se eu posso me esforçar no Yom Tov para fazer vários pães ou não, que Beit Shammai entende, olha, esse é um esforço desnecessário, eu não preciso de tanto pão no Yom Tov, é proibido. Então, se for assim, se a questão é Yom Tov, Mayarei Pesach, Afilu Besharamim Tovim, por que está escrito Pesach? Por que está escrito Beit Shammai Omrim Einofim Patavá Bepesach, o Beit Hillel Materim? Se é questão de esforço, em qualquer Yom Tov, lá dá para Pesach. Se o assunto é Hametz ou não Hametz, então eu entendo porque a Braita falou justamente de Pesach. Mas se o ponto aqui é Yom Tov, por que aparece a discussão entre eles justamente em Pesach? Você tem razão. A verdade é que não é só em Pesach essa discussão é em todos os Yamim Tovim. Pashut esse Tana, ele tinha várias braitot que estavam falando sobre Pesach, então está escrito Pesach nessa braita também. Mas está escrito Pesach nessa braita só porque é o contexto geral das braitot que ele tinha. Mas a verdade é que qualquer Yom Tov também tem essa discussão. Tá na minha, a gente tem uma braita que apoia isso. Beit Shammai Meinofim Pat Merubá Beyom Tov ou Beit Hillel Materim. A gente encontra claramente que Beit Shammai, a Machloket de Beit Shammai e Beit Hillel, é com relação a Pat Merubá, uma grande quantidade de pães, e aí em qualquer Yom Tov, não somente em Pesach. Próxima Mishnah. A gente viu na Mishnah anterior que Rabban Gamliel falou 3 coisas em nome de Beit Shammai Leachmir, que ele rigorava. Afu Amar Shoshat Varim Leakel. Em 3 coisas, em 3 assuntos, ele também costumava Leakel, ele costumava liberar. Mechabdim Beit Amitot, uma coisa que ele fazia que era permitido, eles costumavam comer deitados em cama. Então, às vezes, eles estão sentados comendo lá, meio deitados, comendo pão, caem migalhas de pão no chão. Pode varrer ou não pode varrer? Agora, antigamente, as casas eram feitas, o chão era feito de terra, então, se começassem a varrer, eles podiam acabar tampando, fechando buracos. Isso daqui é uma melachá de boné no Shabbat e no Yom Tov. Então, Rabban Gamliel permitia mechabdim varrer, beit amitot, varrer entre as camas onde tinha um pouco de sujeira, ele liberava varrer isso no Yom Tov e não suspeitava, aparentemente a gente vai ver na Gemara, do risco de acabar tampando buracos. O Manichim eta Mugmar Beyom Tov. Mugmar é o tipo de incenso em que eles colocavam uma brasa queimando e colocavam um tipo de incenso em cima para sair o cheiro. Já vamos ver em que caso exatamente foi dito. Então, Rabban Gamliel permitia isso. Veosim gdim mekulas beleiv psachim. E Rabban Gamliel permitia fazer um gdim mekulas em leiv psachim. Gdim mekulas é pegar um gdi, pegar tipo o animal que se fazia o Korban Pesach, não é bezerro. Gdi é um tipo de
fugiu o nome, vamos imaginar um bezerro, e eles faziam um animal inteiro, tipo aquele frango a passarinho, aquele frango que fica girando nas geladeiras, é pegar o animal inteiro e fazer, e assar ele dessa forma, certo? Agora, Chachamim mostrim, Chachamim proibiram, porque esse tipo de comida, ele parece muito com o Corban, parece muito com o Corban Pesach. Então, no Beit HaMikdash podia, era assim que se fazia o Corban Pesach. Rabban Gamliel permitia fazer isso mesmo na época que não tinha o Beit HaMikdash. E Chachamim proibiram, e Chachamim falaram que não. Fazer isso na época que não tem o Beit HaMikdash, parece que a pessoa está comendo Kodashim, parece que a pessoa está comendo Korbanot fora do Beit HaMikdash, certo? Então Chachamim proíbe essas três coisas: limpar a casa, porque talvez ele vai tampar buracos; fazer esse incenso, Chachamim proíbem, porque no Yom Tov é permitido cozinhar, fazer coisas que são ligadas à comida, alimentação, que todo mundo precisa. Esse incenso é só para um pessoal mais mefunaco, um pouco mais mimado, não é algo que todo mundo precisa, então proibiram. E essa comida, comer dessa forma, parece com Korban Pesach, então é permitido. Então Chachamim proibiram isso, certo? Gmará, Amaravasi, fala Ravasi. Isso que discutiram Rabban Gamliel e Chachamim, se eu posso fazer o incenso no Yom Tov ou não, Machloket legamer, a discussão entre eles, o que eles faziam? Muitas vezes eles colocavam roupas em cima do incenso, jogavam o incenso em cima da brasa, e aí o vapor que ia subindo deixava a roupa cheirosa. Então Ravasi fala, Machloket entre eles não é o incenso em si, o problema não é o incenso, o problema é fazer isso para deixar a roupa cheirosa. Avaliaria deveria mutar, mas se está fazendo isso só para sentir o cheiro do incenso, todo mundo concorda que é permitido. Mesmo que não é algo que todo mundo faz questão, não tem problema. Assim explicou Ravasi. Meiti veio perguntar a Gmará, está escrito na Braita o seguinte: é proibido varrer entre as camas no Yom Tov, que pode acabar tampando buracos. Na casa de Rabban Gamliel, sim, liberavam isso. Amar Rabelezer bar Tzadok, falou Rabelezer bar Tzadok, fala Rabelezer bar Tzadok, muitas vezes, quando era pequeno, eu ia junto com meu pai visitar Rabban Gamliel, a gente entrava na casa, eles não varriam. Isso que estamos falando que Rabban Gamliel libera varrer, não está certo, porque várias vezes eu ia visitar Rabban Gamliel quando era pequeno, e eles não varriam entre as camas. Então, como estava limpo no dia seguinte de manhã, então o que eles faziam? Eles varriam antes de começar Yom Tov, o por cima lems dinim, e colocavam um lençol entre as camas, certo? Um lugar onde comiam, lemachar, shorchim nichnasim, no dia seguinte de manhã, quando chegavam visitas para comer, eles tiravam esse lençol, e aí o chão estava limpo, o chão estava arrumadinho, mas não porque realmente eles varreram no Yom Tov, eles comiam à noite em cima desses dinim, desses lençóis, no dia seguinte de manhã, quando eu tinha visita, tiravam o lençol e parecia varrido, mas não é que varriam na prática. Amrula, im ken aveshavat, mutar asot ken. Falaram para ele, o que você está falando não faz sentido, porque só no Yom Tov viam limpo, mas no Shabat não estava limpo. Se era realmente do jeito que você está falando, então no Shabat também seria permitido. Então aparentemente não, aparentemente era só no Yom Tov e eles liberavam fazer isso. Vem manichim então mar bem Yom Tov, manichim. Outra discussão aparece na Braita, certo? Isso daqui vai ser uma pergunta para Ravasi, já vamos chegar lá. Na Braita parece que Chachamim proíbem colocar o incenso na brasa no Yom Tov, e Rabban Gamliel permite. Amar Rabelezer bar Tzadok, fala Rabelezer bar Tzadok, para mim o bem nichnas aba lebeit Rabban Gamliel. Fala Rabelezer bar Tzadok, olha, várias vezes eu ia visitar Rabban Gamliel com meu pai. Veloi manichem então mar bem Yom Tov, eles não faziam isso, eles não colocavam incenso não colocavam incenso na brasa no Yom Tov. Ela me envia mardeskaot shel barzelo meashnim otam erev Yom Tov. O que eles sim faziam? Eles traziam utensílios feitos de ferro, que ele é completamente fechado, não é poroso, colocavam o incenso para queimar Erev Yom Tov, porque Kimnikvem, tampavam os buracos Erev Yom Tov no dia anterior, no dia seguinte, quando chegavam as visitas, eles só tiravam a tampa, e aí o cheiro começava a se espalhar pela casa. Então não é que eles faziam isso no próprio Yom Tov, eles faziam de Erev Yom Tov, só deixavam tampado.
Amruló, falaram para Rabi Eliezer bar Tzadok, se for assim, se realmente era desse jeito que eles faziam, mesmo no Shabat é permitido, e no Shabat eles não faziam, então aparentemente não, aparentemente ele lembra errado do que aconteceu, e a verdade é que no Yom Tov, Rabban Gamliel sim liberava fazer o incenso, colocar o incenso na brasa, porque é uma necessidade das pessoas, é igual cozinhar. Então a discussão entre eles é um caso em que não é uma necessidade comum, não é todo mundo que precisa disso, mas algumas coisas assim, essa discussão entre eles se pode ou não pode. Ela itmar, então não. Então aparentemente o Kiravasi disse que todo mundo libera para Leariach, não está tão claro. Mesmo se é só pelo cheiro, tem discussão. Ela itmar, por isso aparentemente o Kiravasi fala diferente. Amaravasi machloket Leariach. A discussão entre Rabban Gamliel e Chachamim é colocar o incenso na brasa para sentir o cheiro. A valegamer assur, mas se é para dar cheiro nas roupas, todo mundo concorda que é proibido, porque você está criando, produzindo cheiro na roupa no Yom Tov, isso daqui todo mundo concorda que não é permitido. E baileu mal leashen, pergunta Gmará, será que é permitido colocar esse incenso para produzir fumaça? Para produzir fumaça, eles colocavam frutas em cima desse incenso, meio que para fazer algo parecido com defumado, alguma coisa assim. Eles colocavam incenso lá, colocavam umas frutas, comidas em cima, e o cheiro ia subindo e deixava as frutas mais cheirosas. Ravina Barava amarava sur, Ravina Barava não dirava proíbe, o Shmuel amar mutar, o Shmuel permite. Ravuna amar sur, Ibnei mechabe. Ravuna fala, olha, a proibição, quem proíbe fazer isso, não é por causa do incenso ou da fruta, é porque na hora que joga o incenso na brasa, ele apaga a brasa. Enquanto você joga uma coisa em cima da brasa, isso apaga um pouquinho. Amalei Rav Nachman, nem me chama vir. Perguntou Rav Nachman, mas espera aí, tá bom que ele apaga a brasa, mas depois ele pega fogo também. Então, por que você falou que a proibição aqui é porque você apaga a brasa? Chama aqui a proibição de mavir, de queimar o incenso. Amalei Tchilatom Mechabev, só for mavir. Foravunas tem razão, mas simplesmente no começo ele apaga e depois ele queima. Então, eu falei que já no ato de apagar as brasas, é uma proibição por si só, tá bom que depois tem outro problema, mas o primeiro problema que aparece é o fato da brasa ser apagada na hora que a pessoa joga. A maravilda, gabei gachelet assur, maravilda, se jogam em cima de uma brasa é proibido, a gabei cheres mutar, mas se vão colocar esse incenso, que é o que queima e faz o cheiro, em cima de um pedaço de cheres, um pedaço de barro que está fervendo, que está quente, não tem problema, porque não apaga, certo? A brasa, ela apaga, mas algo quente de barro, não apaga, ele vai só esquentar. Veraba marga bem cheres na minha sumishum de camoli drecha. Veraba fala, não, de qualquer jeito é proibido, mesmo se ele for de cheres é proibido, não por causa do cheres em si, não por causa do bairro em si, que vai apagando, e sim porque você está produzindo esse cheiro nas frutas, é parecido com uma melachá, seja para roupas ou seja para frutas. Você tinha uma fruta sem cheiro, agora você tem uma fruta com cheiro, é meio que um tipo, é muito parecido com uma melachá, então midirabanan, isso daqui é proibido. Então, paramos por aqui, Shabbat Shalom.